Hello everybody, continuando aí os temas quentes para o Banco do Brasil e é manter-se focado, keep focus, isso mesmo, focados aí todo mundo para a gente poder aprender essa gramática de vez, revisar tudo que eu fiz no curso de inglês, não aprendi direito, revisar o que eu deixei para trás, o que eu não consegui entender, por que esse verbo to be é estudado 1000 anos, como é que eu sei que está no presente, passado, futuro, como que eu sei que adjetivo é advérbio? O adjetivo a teacher mostrou a qualidade. E o advérbio, teacher? Que você colocou aí. Olha só, vou colocar maior para vocês, para a teacher falar a característica dele. Então, vejam aí, os advérbios. Os advérbios têm quase a mesma função que os adjetivos. Contudo, ao invés de agregar característica aos substantivos, eles podem dar modo, tempo, lugar e algumas vezes até o próprio adjetivo. Então, eles funcionam como modificador. Eles são modificadores. Vejamos, não precisa nem da gente ficar lendo isso aqui. O mais importante é o quadrinho que a teacher colocou aqui embaixo, que olha só. Beth is slow. A Beth é lenta. Ela é uma pessoa lenta, ela conversa devagar, ela é lenta, ela não consegue sair do lugar. É uma pessoa lenta, paradona. Agora, se falar, e ela dirige lentamente. Se falar que ela é lenta, a característica dela, e é um adjetivo. Falar que ela é slow. Agora, e se falar que ela dirige lentamente? É a forma como ela dirige. Que ela fala vagarosamente, dando pausas. Aí eu vou falar que ela fala slowly. Igual a teacher deu o exemplo mais atrás do fast, que eu posso falar que a pessoa é rápida ou que ela faz algo rapidamente, fastly. Também dei o exemplo do crazy, falar que a pessoa é doida, que ela é sem noção, ela é crazy, nuts. Agora fala que ela faz algo loucamente, sim, sem pensar, crazily. Então, só que todos têm LY, teacher? Não, não são todos. Mas é a maioria? É a maioria. Por exemplo, os advérbios de frequência, que caem muito em provas. Qual que cai, teacher? Cai muito em prova o always, que é o sempre. Deixa eu apagar isso aqui para colocar para vocês os que caem muito, quem quiser printar, quem quiser. Always. O often, que escreve often e fala often, é uma silent letter, que é com frequência. Tem o usually, que é o frequentemente, que é muito mais utilizado do que frequently. Apesar de frequently parecer mais com frequentemente, o americano, norte-americano ou o próprio inglês, eles gostam mais de usar a palavra usually nos diálogos e nos textos, ou o often. Mas existe o frequently, existe o sometimes, que é quando você faz algo às vezes, e existe o raramente, que tem gente que fala seldom, que é o sinônimo do rarely, do raramente, e tem o never. Então, como que eles vão ser utilizados? Se fala que a pessoa pratica algo todos os dias, como, por exemplo, a gente escova os dentes todos os dias, a gente toma banho todos os dias, pelo menos é o que eu espero, né? Que eu tomo banho todo dia, escovo o dente todo dia, tomara que você também. Então, coisas que a gente faz todos os dias, a gente fala always. I always brush my teeth. I always take a shower. I always study. I always work. Coisa que você faz todo dia. Aí, se você faz frequentemente, por exemplo, eu escuto música frequentemente. Eu não escuto todos os dias, às vezes eu estou trabalhando e esqueci ali de ligar, mas eu adoro ouvir música, então é frequentemente. I listen to music frequently, usually, often. I often listen to music. Com frequência escuto música. Se eu faço uma coisa às vezes, por exemplo, viajar. Eu não posso viajar sempre, eu trabalho, venho para o estúdio, tem muita coisa para fazer. De vez em quando eu planejo uma viagem. I sometimes travel. E aí vai estar que a pessoa às vezes faz algo no banco, determinada operação. Sometimes she supervises something. Então, sometimes às vezes. Always sempre. Frequently, usually. De vez em quando, ou frequentemente. O rarely e o seldom seria raramente, coisas que eu quase não faço. E o never, nunca. Certo? Podem aparecer. O único que tem li aqui foi usually, mas a maioria vai ter li sim, como apareceu aqui o slowly. Você tem que ficar esperto que essas palavras vão vir mais para o final das frases, ou então no meio. Geralmente não se inicia muita frase não. Pode, mas geralmente não. Geralmente, como a teacher falou, começa mesmo com pessoa, né? Os sujeitos aí das frases, ok? Deixa eu pôr maior só para ler o exemplo. Parece que ele tá pequenininho. Só pra gente ler de novo. Tá aí, ó. Beth is slow. A Beth é lenta. And she drives slowly. E ela dirige lentamente. Aqui no slow era o adjetivo, a qualidade. E aqui foi o advérbio, o modo como ela dirige. Tá vendo? É isso daí. Very good. Continuando, agora a Titi vai mostrar para vocês um pouco dos pronomes relativos, que eu falei que eles são tão importantes, porque muita gente confunde com WH questions. Ué, Titi, mas isso aí não é palavra de fazer pergunta? Sim, mas ele pode ser encaixado no meio, para poder ligar uma frase com a outra. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Que são esses aqui, ó, o who, o which e o that. Primeiro, deixa eu colocar aqui para vocês quais são os WH questions mais utilizados. É o what, que é o que,
O which, qual que é a diferença do which para o what? O which seria qual, quando você tem uma escolha. Por exemplo, se a teacher falar assim, o que que você come de manhã? What do you eat in the morning? Aí você fala, eu como pão, cereais, ovo, omelete, bolacha, cookies, qualquer coisa. Agora, se a teacher falar assim, which do you prefer? Milk or coffee? Qual que você prefere, leite ou café? Como é uma escolha, então você vai ter que falar determinada coisa que você vai fazer uma escolha entre duas ou mais, é mais aconselhável usar o which. E lembrando que tem o which da pergunta, tem o which bruxa, que escreve com IT, ó, W-I-T, which. E esse aqui é o which de pergunta. Por isso que ele chama WH question, começa com WH. Bruxa começa com H e com WI, ó, não tem H. Vou tentar desenhar uma bruxa. Vai ficar horrível, mas eu vou tentar. Olha, ficou uma bruxa até bonitinha. Deixa eu colocar aqui a vassoura dela. Viram aí? O which tem o T, começa com W-I-T. E aqui é WH de WH questions. O quem é who, o de quem é whose, o porquê é why, e aí o da resposta é o because, o onde é where, o quando é when. E por aí vai, a gente tem vários. A gente tem o how, que tem how much, how many, how far, how big, how often, muito utilizado. Com que frequência você estuda? How often do you study? Qual o tamanho da sua casa? How big is your house? Qual a distância entre a sua casa e seu trabalho? How far is your house from your house to your office, to your work? Então, utilizam-se esses. Esses aqui, geralmente no início, WH questions. E se eu quiser falar agora, que eu tô aqui no estúdio, gravando com vocês, e aí tem um operador que está me ajudando muito, que está ali, ele está me dando suporte, se eu preciso de alguma coisa, ele me ajuda. Então eu vou falar, eu estou trabalhando. Um operador está trabalhando. Então eu estou trabalhando, I am working, the operator is working, ele também está trabalhando. Aí eu vou falar assim, ele me ajuda, he helps me. Agora eu quero fazer a frase completa, eu quero falar que eu estou trabalhando e a pessoa que me ajuda, a pessoa quem me ajuda, é o operador que está lá fora. Eu quero juntar todas as informações. Quando eu vou falar a pessoa que, ou eu falo that, the person that helps me, a pessoa que me ajuda, ou como é pessoa eu uso who, que é aqui, ó, para pessoas. Então eu posso falar assim, I am working and the person who helps me is the operator. E a pessoa que me ajuda, ou the person that helps me. Agora eu vou falar assim, eu estou trabalhando e o objeto que me dá suporte é essa caneta, porque eu utilizo ela pra caramba para escrever. Então, I am working. The object that gives me support is the pen. Então, the object that, ou the object which, porque para coisas usa o which com WH. Então, os pronomes relativos vão aparecer no meio da sua frase, lá nos textos do Banco do Brasil, vai ter o who, which e o that no meio, e vai perguntar para você se está querendo fazer uma pergunta, uma afirmação, uma negação, ou vai se referir a algo que já foi falado. Vai se referir, porque é um pronome relativo, ele vai conectar ideias. Viram aí? Então, olha o que a teacher escreveu. Os pronomes relativos exercem a função de sujeito e objeto nas frases. Viram? Quando for sujeito, haverá um substantivo antes desse pronome. Em ambas situações, o que importa saber é a estrutura e entender para e quando são usados no vestibular, ou no seu concurso, ou em qualquer prova que você for fazer. Vejamos um quadro deles, que foi esses aqui que a teacher mostrou para vocês. Aí é isso aí exatamente, gente, não adianta, porque as provas cobram mesmo, você vai ter que interpretar, você vai ter que saber esses assuntos importantes. É exatamente isso que muito aluno fala, que a interpretação de texto é importante, esses temas de gramática são muito importantes, porque realmente potencializam a compreensão. É exatamente isso, te ajudam a você conectar termos e saber responder à prova. Você vai ver quando a gente tiver mais questões aqui, Sesgran Rio, típicas que caem nos concursos, que já caiu, né, do Banco do Brasil. Cognatos. Teacher, se a gente falar a palavra problem, é problema mesmo. Se a gente falar a palavra social, escreve até igual, é social. Se a gente falar a palavra blouse, é uma blusa. É uma blusa. Se a gente falar a palavra television, é a palavra televisão. Se a gente falar a palavra telephone, é telefonar ou telefone. Sim. E aí, quantos por cento da prova? Mais de 80% da prova tem cognatos. E aí, o que você vai fazer? Lembra do começo que eu ensinei você ler, fazendo scanning, skimming, você bate o olho e vai retirando o que é mais importante? Então, você vai ler e vai aproveitar essas palavras cognatas
que elas vão te ajudar a conectar ideias, elas vão te ajudar muito. E quando não for cognato? E quando for um falso cognato, teacher? O que você me aconselha? Então, primeiro eu vou ler aqui dos cognatos, depois eu vou começar a fazer uma introdução aos falsos cognatos e vou falar para vocês os que mais aparecem em provas, que já apareceu em provas Sesgran Rio. Ok? Vamos ver maior aí então, ó, com a teacher. Vejam aí então, ó. Eu falei para vocês no início, né, questão de importância de conhecer os falsos cognatos, já que os cognatos vão te ajudar, enquanto os falsos vão atrapalhar. Cognato tem a mesma origem. Por exemplo, novembro, se fala em inglês November. Do mesmo jeito que os outros meses do ano. Janeiro é January, fevereiro é February, abril é April, o outubro é October. Então, quase todos os meses são o quê? Cognatos. Parece muito com o português. Algumas frutas, igual banana fala banana, fala quase igual. Limão fala lemon, então tem lime também. Então, quer dizer, tem frutas que são parecidas. Tem palavras, né, tomate, tomato, ou então na pronúncia americana, tomato. Então, algumas são cognatos, vão te ajudar. No banco, por exemplo, a própria palavra banco, bank, a palavra finanças, coisa relacionada a finanças, financial, sei lá, operation. Tem muita palavra na sua prova que você vai pegar texto em inglês que você vai conseguir definir, porque você vai ver que são cognatos. Agora, quando não for, é normal que tenhamos falsos cognatos. Eles são o quê? Eles têm forma parecida de escrita, mas, apesar de parecer, eles não são. A gente fala assim que parece, mas não é. Aparecem muito nas provas de concurso. Então, como que eu aprendo, teacher? É o mesmo raciocínio que eu falei atrás de você memorizar uma palavra que você nunca memoriza. Você vai fazer listas. Faz uma lista de vocabulário, faz uma lista de cognatos. Teacher, eu vou colocar uns falsos cognatos aqui que já caíram. Exatamente, de vez em quando revisa. Você vai ver o tanto que vai te ajudar. É comum, falsos cognatos, como o caso das placas pull and push, que você vê o verbo push e pensa que é puxar. E push é empurrar. Enquanto pull é que é puxar. Isso aqui é muito normal, acontece, né? Aqui, ó, em português o push que é empurrar e a gente vê pessoas puxando a porta ao invés de empurrar. No shopping, no restaurante, tá escrito lá na portinha, né? Você entra no restaurante, como é que eu tenho coragem de desenhar? Os desenhos meus são horríveis. Faz de conta que meus desenhos são bonitos. Isso aqui é um restaurante, tá? Isso aqui é o telhado do restaurante. Restaurant. Isso aqui é um restaurante lindo, tá? O restaurante mais bonito da rua. Que tem até a rua, ó, que eu vou fazer, ó, do restaurante. Aí na porta de entrada tá escrito, por exemplo, pull, que é para você puxar, para você entrar. E na outra tá escrito, por exemplo, push, que não é puxar, é empurrar. Então você vê, que eu coloquei aqui, né? Às vezes a gente vê pessoas, a pessoa vê push e puxa, porque é o cérebro da gente, né? Vê push já pensa em puxar. Apesar de puxar ser com X, a gente já pensa em puxar. E é um falso cognato, push é empurrar. Do mesmo jeito que existem outras que a teacher comentou anteriormente da palavra argument, que não é argumento, é uma briga, é uma treta. Então a teacher vai colocar algumas que aparecem para você. E vou mostrar na próxima página um exemplo de como que você poderia confundir. Então, ó, o que eu vejo muito em prova, não só do Banco do Brasil, mas outras provas, é a palavra pretend, que é o fingir, e não tem nada a ver com pretender. Pretender, quando você pretende algo, é intend. Por exemplo, eu pretendo passar. I intend to get approved. Você fala intend. Outra que a teacher falou foi o argument mesmo, né, que não é argumento. Argument é a palavra briga, treta. Outra que a teacher também vê muito cair é a palavra data, que a gente fala data, que não tem nada a ver com data. Essa palavra são dados, quando você colhe dados estatísticos de alguma coisa. Se você vai falar data, a palavra data escreve com E, date, e não com A. Tem muitas que aparecem, tem a palavra college, para poder saber se a pessoa saiu do colégio, prestou um concurso, está no banco, papapá, college. Data ou data nas provas do concurso para poder falar que recolheram dados, para poder fazer uma pesquisa bancária de alguma coisa monetária, ok? Policy, esse aqui aparece muito em provas do Banco do Brasil. Você confunde com polícia, polícia é policy, com E. E policy é a policy, se for uma policy de seguros ou a política interna do banco. Se falar que o banco tem uma política interna de alguma coisa, vai ser o que tem dentro de policy e não police. Aqui, police department. Então, cuidado com esses falsos cognatos, anotem para você fazer aquelas listinhas e você aprimorar o seu vocabulário, tá bom? Eu coloquei a figura aqui de uma menina, que ela tá usando uma roupa elegante, não dá pra você ver muito o rosto dela.
Dá pra você ver se ela tá de aparelho ou não. E a palavra que é o falso cognato parece que é aparelho. Aí você fica olhando assim na boca pra ver, ué, que isso? Ela tá bonita por causa do aparelho. Que aparelho? Então olha aí pra vocês verem como é que a teacher pôs, ó. É claro que as palavras podem ter a mesma origem, viram aí? Por diversos acontecimentos ao longo do tempo. Elas acabam adquirindo significados diferentes. O termo comum são os false friends e olha aqui na imagem. Se for pra você ler e escrever, a mulher tá com a roupa elegante. Mas olha a frase que tá aí. The woman is elegant because of her apparel. Que é isso, teacher? Ela tá elegante por causa do aparelho? Aí é como eu falei pra vocês, você olha a boca, mas não vê aparelho nenhum na boca da menina. Por quê? Porque o falso cognato lembra a palavra aparelho, não parece com vestimenta. Mas o concurso podia te perguntar, lembra que a teacher falou pra você que o concurso pergunta assim, tal palavra pode ser substituída por outra? Então, se eles usassem essa palavra, replaced, e falasse assim, ó, a palavra apparel can be replaced, pode ser substituída por clothes, roupas, yes. Por clothing, por roupa, yes. Então é isso, tá vendo? Um falso cognato. Já anota esse pra você. E anota outros que a teacher falou. E vários, né, que tem por aí que você pode anotar que caem muito em prova. Deixa eu pôr mais pra continuar lendo. Tem a palavra pasta, que não é pasta, é macarrão. Expert aparece muito porque não é o espertinho. O espertinho é o smart. Né? Ou então o wizard, o sábio. O expert é o especialista. Se tiver um cara que ele é especialista no banco em alguma coisa, vai falar que ele é expert naquele departamento. Ok? Very good. Continuando lendo aí o parágrafo, ó. Os falsos cognatos muitas vezes são considerados inimigos. Por quê? Porque eles parecem, mas não são. Mas você não deve se pegar os detalhes. Vai lendo, fazendo skimming, scanning, lê com os olhos para poder perceber, e aí você vai escaneando aquelas informações necessárias, que é o que vai te ajudar. Agora, vou começar a falar de verbos. Primeiro que eu coloquei aqui foi o verbo to be. E aí, fica aquela pergunta lá do início da apresentação, né? Que a teacher colocou lá assim, ó. Por que o verbo to be é ensinado 1000 anos? Por que o verbo to be é ensinado no primário, no ginásio, no ensino médio? Por que fica estudando o verbo to be? Por que toda vez que alguém vai fazer curso de inglês, os professores começam com a primeira aula, verbo to be? E por que as pessoas falam assim, eu não quero aprender o verbo to be? O verbo to be não é o que eu quero aprender a falar, eu quero aprender a ler, quero aprender outra coisa, eu não quero aprender o verbo to be. Porque o verbo to be é um verbo diferente. Ele é ensinado várias vezes porque ele tem uma particularidade que a teacher brincou no começo falando que tem uma surpresa, lembra? Que eu falei que tem um segredo, secret. Tem um segredinho do verbo to be. Quer ver? Você pensa alguns verbos comigo, vai pensando alguns verbos aí que você conhece em inglês, pra gente poder escrever aqui. Pensa junto com a teacher. Como que é o verbo abrir? Vamos colocar abrir? Eu vou colocar um monte de to aqui. Por quê, teacher? Porque quando você procura no dicionário um verbo, ele aparece com a palavra to antes. Por exemplo, abrir vai estar to open. Aí eu não falo I to open the door. Eu abrir, minha abrir porta. Não, a gente não conversa igual o índio, né? Minha abrir, mim falar. Não, a gente não fala I to speak. I speak. Só que você procura no dicionário to open, abrir. To speak, falar. To use, usar. To dance, dançar. To go, ir. To work, trabalhar. O que mais? Walk, andar. Drive, dirigir. Look, olhar. Research, pesquisar, por aí vai. E o verbo to be. Então, vamos ver qual a teacher esses verbos aqui. Abrir, falar, usar, dançar, ir, trabalhar, andar, dirigir, olhar, pesquisar e ser, ou estar. Todos os verbos que existem, todos do mundo em língua inglesa. É só tirar o to e colocar na frase para fazer a frase no presente. Quer ver? Eu vou falar que eu abro a porta. I to open. I open the door. Tirei o to. Eu abro meu livro. I open my book. Eu abro a janela. I open the window. Qualquer coisa que eu quiser abrir, eu vou falar I open. Falar, to speak. Eu não falo I to speak, é I speak. Todos os verbos eu vou tirar o to e colocar e fazer a frase no presente. Olha que dica legal, presta atenção. Vamos tirar o to de todos, porque ele está no infinitivo, a forma original. Falar, comer, eu não falo eu comer, eu falar. Eu como, eu falo. Então eu tiro o to, ele sai do original. E aí vai para a frase. Então, ó, to open, abrir, I open. To speak, falar, I speak, eu falo. To use, usar, I use, eu uso. To dance, I dance, eu danço. To go, I go, eu vou. To work, I work, eu trabalho. Walk, eu ando. Drive, I drive, eu dirijo. Look, eu olho.
Research, eu pesquiso. E o be, eu falo I be. Viram aí? É o único verbo que você não tira ele do to e coloca ele na frase. O único. Eu não posso falar I be, eu não posso falar you be, eu não posso falar she be, he be, they be. Enquanto eu posso falar para todos os outros verbos, só coloco o Szinho da terceira pessoa, quer ver? Open, I open, you open, they open, we open e he opens. Todos os verbos colocam só o Szinho para he, she, it e os outros o verbo normal no presente. O verbo to be não. Então não existe falar I be, é I am, she is, he is e you are e they are. Só por isso. Ele é o verbo que tem uma conjugação especial, por isso que ele é estudado vários anos. E aí a teacher colocou aí só para poder relembrar. Viram então o porquê? É bom você entender o porquê, o motivo, por que ele é estudado tanto tempo. Muita gente achava que, nossa, que difícil, nossa, que complicado, né, que vai ser esse verbo aí. É só isso, gente, porque o to be eu não posso falar I be, eu não posso falar you be, eu não posso falar they be. Os outros todos eu posso falar I open, I go, I speak, só isso. Aí você pega e lembra que tem 3 conjugações. Tem o am para eu, tem o is quando for terceira pessoa, ele ou ela uma pessoa só, e tem o are quando for plural. É só isso, minha gente. Just that. That's no secret. Na verdade, eu falo que é o segredo desvendado, porque não tem segredo nenhum. Só isso. Aí a conjugação dele tá aqui, I am, you are, pode abreviar your, she's, tem que tomar cuidado com a abreviação. Às vezes você vai ver she's e você vai ver outro she's. Nesse primeiro aqui, vamos supor que está escrito she's e vamos pegar aquela palavra que a gente usou lá atrás que é tall. Ela é alta. E vamos pegar aqui she's e vamos pegar o verbo trabalhar, worked. Aí fala aqui, she's tall and she's worked at the bank. Ela é alta e ela trabalhou no banco? Não. Quando depois do abreviação apóstrofo, anota isso é dica importante para a prova. Quando o apóstrofo S, depois dele vier um verbo no passado, essa frase está no present perfect. O que é isso? A abreviação do S não é is, é she has worked. Ela tem trabalhado. Então, ela é alta e ela tem trabalhado no banco. Porque o present perfect, eu vou falar daqui a pouco, nada mais é do que uma coisa que você começou no passado e vem fazendo. Se eu falar que eu trabalho no Estratégia há 2 anos, em português eu falo eu trabalho. Em inglês a pessoa não usa eu trabalho. Eu trabalho de manhã, eu trabalho à tarde, eu trabalho todo dia. Quando é uma coisa que você começou e vem fazendo, eles usam present perfect. Então fala I have worked, eu tenho trabalhado. Se você for falar, por exemplo, eu estudo para o concurso há 1 ano e meio. Eu estudo para o concurso há 3 anos. A gente não fala em inglês I study. Você fala I have studied. I have studied for a long time. I have studied for 2 years. É isso que é o present perfect, uma ação que começou e vem acontecendo e não acabou. Então, se tiver she has worked, pode estar she's worked, cuidado. Depois do S tem verbo no particípio, present perfect. Depois do S tem um adjetivo, é verbo to be, que aí ela é. She's tall, she's beautiful, she's pretty, she's intelligent, she's elegant, she's brilliant, she's shy, tímida, she's extrovert, extrovertida, talkative, comunicativa, ok? Na negativa eu coloco not, I am not, he's not, she's not. E na interrogativa o verbo to be vai para frente da frase. Então se tiver lá no texto falando assim, e ele vai fazer toda a parte comercial que está nesse banco, você concorda? Pergunta no texto, no final do texto. Aí vai perguntar, do you agree? E se perguntar assim, você está de acordo? Are you in agreement? Pode colocar o are no começo da frase. Pergunta, verbo to be para frente. Eu costumo brincar com os alunos, quando eu dou aula, falar assim que o verbo to be e o auxiliar do, does e did, eles são pequenininhos. Ó, a palavra do, did, will, are, is, são palavras pequenas. Eles têm medo do ponto de interrogação. Acha que ele é um monstro. Então, quando tem pergunta, eles correm para o lugar que fica mais longe do ponto, onde que é o começo da frase. Então, se você vai falar, você é o meu melhor amigo, aí eu vou perguntar, você é minha melhor amiga? Então, eu falo, you are my best friend. Are you my best friend? O are corre para o começo da frase. Fica, are you my best friend? O are fica lá no comecinho. Igual se for falar, você fala inglês muito bem. You speak English very well. Você fala inglês? Aí eu falo, do you speak English? O do vai lá pro comecinho. Então eu costumo brincar que eles têm medo do ponto para você lembrar. Aí depois eu coloquei aqui agora o seguinte, ó. Present, past and future. Agora eu vou contar uma história e senta que lá vem história. Que agora essa é boa. Olha que bacana. Em português, se eu vou pegar o verbo trabalhar, que é o verbo work, e vou fazer a conjugação, eu vou falar
eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Poxa, teacher, eu sei isso, mas eu tive que estudar muito tempo. Pai, era um saco estudar isso quando eu era menor. A gente tinha que estudar conjugação verbal, presente do indicativo, pretérito perfeito, mais que perfeito. Tem isso em inglês? Não. Em inglês, para você ter uma ideia, lembra que eu falei agora o verbo open, eu falo I open, só isso. Olha só em português, se eu for pegar trabalho e for falar para todo mundo. Eu trabalho, você trabalho, ela trabalho. Nós trabalho, eles trabalham. Dá certo? No. Em inglês dá certo? Sim. É I work, you work, they work, we work. E quando fala ela trabalha, she works. Só coloca o S porque é uma pessoa só. Eu até tenho o bizu, o macete para isso daí. Quando a pessoa está sozinha, ela está carente, ela está sozinha na frase, ela precisa de ajuda, ela quer companhia, ela pede o S. Então se falar, meu amigo trabalha no banco, my friend works at the bank, porque meu amigo está sozinho. Então, my friend works. Agora, se for meus amigos, meus vizinhos, tem muita gente. Então, my friends work. My neighbors work. The boys work. The students study. Agora, um aluno só. The student studies. Então, coloca o Szinho. Mas, tirando o S, fica igual para todo mundo. Eu estudo, I study. Você estuda, you study. Eu trabalho, I work. You work. They work. We work. Todo mundo work. Viu? Em português tem esse monte de conjugação. O presente do inglês é apenas um verbo. Quando tem he, she, coloca o S. Só isso. O que é presente em inglês? Verbo normal ou ter um Szinho. Caiu no texto do Banco do Brasil, lá falando assim. The manager finds out something important to the department. O gerente descobre algo importante. Finds out. Em vez de eu usar o verbo discover, vou colocar o verbo find out, que é um phrasal verb, que é o descobrir, que é bom que você já memoriza. Se falar the manager finds out, é porque o manager, o gerente é ele. Então ficou finds out. Pronto, aí fala lá assim nas alternativas. A frase em destaque se refere a. Letra A, uma pessoa que trabalha no banco. Letra B, duas pessoas, porque tem o S no verbo. Letra C, há muitas pessoas, porque tem o S no verbo. Letra D, há uma quantidade de pessoas razoável que estão no banco, denominado pelo plural S. Tudo é errado. O S é da terceira pessoa, refere-se a uma pessoa só. He finds out, the manager. Então, o S é para uma pessoa só. Agora eu vou mais além, se está na pergunta assim, ó, lá do Banco do Brasil. A frase em destaque, he finds out something, demonstra que... Letra A. Então, according to the text, we can say that. O que você pode dizer? Foi algo que já aconteceu. Letra B. Algo que vai acontecer. Letra C. Algo que está prestes a acontecer. Letra D. Algo que acontecerá daqui a um tempo. E letra E. Algo que acontece no presente. É a certa, porque o verbo está no presente. Viu o tanto que é importante saber que o S é presente? E tem gente que fala, será que tem que usar gramática? Então, verbo normal, work, dance, study, stop, walk, presente. Tem o Szinho? Presente. Walks, talks, studies, plays, plans, travels. E se o verbo estiver no passado? Ou ele vai ter ED, ou ele vai ter letras diferentes. Então, o que é isso, teacher? Vamos ver aqueles verbos que a gente falou lá atrás. Open, opened, com ED no final, abriu. Travel, traveled. Work, worked. Dance, danced. Talk, talked. Play, played. Quase todos os verbos, mais de 80% tem ED. Então, quando o verbo tem ED, se a gente for falar, por exemplo, que ele usou algo no banco, used, que ele trabalhou pra caramba, worked, que ele dançou a noite passada quando ele saiu do trabalho, danced, que ele pesquisou algo importante para a carreira dele, researched. Então, falou que tem ED é passado. Agora, um segredo, né? Outro spoiler aqui, outra coisa importante. Tem pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito? Não existe isso. Teacher, como que fala eu usei, used? E eu usava? Used. E ela usava? She used. E ela usou? She used. E nós usamos? We used. E eles usaram? They used. Vocês acreditam? Tem 36 palavras da língua portuguesa para uma do inglês. Quando você descobre o verbo do passado, ele serve para todo mundo. É um verbo só para todos os sujeitos. E é um verbo só no pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, se você quer falar que você trabalhou, worked,
Que você trabalhava muito tempo atrás? Worked. Que você trabalhara? Worked. Que ela trabalhou? She worked. Que eles trabalharam? They worked. Tudo worked. Aí você fala, e os irregulares? Geralmente troca uma letra. Como a teacher falou que o drive, ele muda para drove. Ai, teacher, difícil demais. Difícil? Aí você descobriu que dirigiu é drove. Então, como que fala que eu dirigi ontem? I drove. E ela dirigiu? She drove. E eles dirigiram? They drove. E meus amigos, fulano, vizinho, dirigiram? My friends, fulano, the neighbor, drove. Ah, é para todo mundo o mesmo verbo? É. Então, depois que você descobre o passado do verbo, ele é utilizado para todos os sujeitos. Não tem como a gente falar que uma língua dessa é difícil. Viu como que tem como você pegar essa metodologia e aprender? Então, ó, verbo normal, presente simples. Verbo com S, característica do presente simples. É uma ação que acontece diariamente dentro do seu texto do concurso. ED, já aconteceu. O concurso pode te perguntar se aconteceu ou se ainda vai acontecer. Verbo diferente, esquisito, com letra esquisita, já aconteceu, tá no passado. Verbo com will ou going to, vai acontecer. Essa frase do dirigiu, dirige, drive ou drives. Dirigiu, drove. E vai dirigir, will drive. Ou então, is going to drive. Going to. Se tem o going to, é futuro, algo vai acontecer. O concurso vai te perguntar se já aconteceu ou se ainda vai. Tem o will e going to, ainda vai acontecer. Tem o ED, já ocorreu. Tem o presente simples, ocorre todos os dias. Very good. Viu o resumo aí? Perfect. Eu coloquei o esqueminha só para poder mostrar. Nem precisava. O importante é vocês entenderem o que a teacher falou. Mas viu aí, ó? Olha só. I study, you study, we study, they study. Só ficou studies para he, she, it. Na negativa usa don't e doesn't, porque o auxiliar do presente é do, então fica don't. E o does para as terceiras pessoas fica doesn't. No passado, studied, studied, studied. Viu que ficou com ED? Se for o verbo dirigir, aqui ó, drove, ficou com O. O auxiliar do passado é did, na negativa fica didn't aqui. Didn't study e didn't drive. Fica o mesmo para todos os verbos. Na pergunta, aqui fica do e does, porque faz pergunta com do e does quando é he, she, it. E aqui fica did, faz pergunta com o did. Ok? É exatamente isso. Não tem mais nada de diferente. Teacher, é só isso? É só isso. Uso o do fazer pergunta porque é diferente. Por quê, teacher? Porque o português é uma língua de raiz latina. Né? A nossa língua se originou do latim. Então, o português, o italiano, o francês, o espanhol tem essas desinências, essas conjugações. Então, você fala, eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. As outras línguas também são assim. Então, né, no espanhol, né, que fala de eu hablo, tu hablas, e aí ela habla. Para cada um usa um. No francês também, né? Je parle, tu parles, nous parlons. Tem essas diferenças. Em inglês não tem, porque é uma língua anglo-saxônica, igual o alemão. Então, essas línguas de raiz anglo-saxônica, elas não têm essa desinência, essa terminação. Elas têm o quê? O auxiliar que determina. Então, enquanto eu falo em português, eu gosto, eu não gostei, eu não vou gostar. É um não só. Em inglês é I don't like, eu não gostei. I didn't like. Eu não vou gostar disso. I will not like. Viram aí? E eu não gostaria, I wouldn't like. Então, tem um não de cada um, que é a desinência. Aquela palavra que determina que está no presente, passado ou futuro. Olha os do futuro aqui, que a teacher também vai mostrar para vocês. O futuro com will ou o futuro com going to, que tem os dois, né? Que pode aparecer na sua prova. Aqui, com o will vai ser I will, coloca antes do verbo. Então, apareceu, é isso. Will, I will go, eu irei. I will dance, dançarei. I will research, eu pesquisarei. Você irá, you will go, ou going to work, trabalhará. Quando for na negativa, will not. Quando for para fazer pergunta, coloca will no começo e faz a pergunta. Will you go? Você irá? É isso. E se for com going to, coloca o verb to be, mais o going to aqui, ó. I'm going, eu vou. She is going, ela vai estudar. Na negativa só fica o verbo com not. E na interrogativa o verbo to be vai para o começo da frase, fazendo a pergunta, porque né, a estrutura de going to precisa do verbo to be. Estão vendo aí? Muito tranquilo de compreender, muito mais fácil do que o português, muito mais... Eu nem falo fácil, porque eu não gosto dessa palavra fácil, porque eu não gosto de desmerecer ninguém, porque tem gente que tem dificuldade em língua. A palavra que eu gosto é a palavra possível, porque tem gente que fala, é impossível aprender inglês em pouco tempo. É impossível aprender inglês seguindo regras, dicas e esquemas. Não, é possível. Vocês estão vendo aqui.
A gente viu matéria de 4 anos de inglês, presente, passado e futuro, em 2 esquemas. Nem vem que não tem, que tem como você aprender sim. Se você sabe um básico, você vai aprimorar. Se você tem intermediário e avançado, você vai lembrar mais ainda. Revisar tudo que você aprendeu nesse cursinho de inglês que você fez aí, que eu já dei aula em 1000 cursos de inglês. A gente fica enrolando o aluno para segurar ele ali, para ele pagar mensalidade. Aí ele fica estudando uma coisa que ele podia estudar em 1 mês, em 8 meses. Fica um tempasso no do, no does, no don't. Galera, não é assim que aprende. Você tem que aprender contextualizado. É ver a palavra, ver o verbo, saber se é presente, passado e futuro e ver ele dentro da frase, como eu vou mostrar pra vocês agora. Eu só não vou mostrar agora porque eu quero continuar falando da estrutura frasal. Eu vou falar agora do present perfect. Todo mundo tem medo. Então, presente, passado e futuro, fechou? Present, presente, verbo normal ou S. Passado, ED ou verbo esquisito, com letra diferente. Futuro, will e going to. Present perfect. Teacher, eu tenho muita dificuldade nisso. Ele é um bicho, é um monstro, morro de medo. Nossa senhora, eu nunca aprendi. Eu já comecei a falar. Uma coisa começou a acontecer e ainda acontece, present perfect. Nós, em português, usamos o presente. A gente fala, por exemplo, eu dei o exemplo de você falar que estuda. Eu estudo para o concurso há 3 anos. Você fala, eu estudo. O americano, o norte-americano, o inglês, o falante de língua inglesa não fala, eu estudo há 3 anos. Ele fala, eu tenho estudado há 3 anos. Quando você define o tempo, você vai usar since. Eu estudo desde 2018. I study since. I have studied since 2018. Eu estudo há 4 anos. I have studied for 4 years. Eu uso for e since as preposições. Então, se tem o have mais o próximo verbo no particípio passado, é uma estrutura de present perfect, só isso. Quer ver outra? Eu vou falar assim, eu dirijo há 5 anos, desde que eu tirei minha carteira de motorista. A gente fala em português, eu dirijo há 5 anos. Em inglês, você não começou a dirigir, está dirigindo até hoje? I have driven, eu tenho dirigido. É isso. E aí aqui, ó, I have studied, deixa eu pôr maior para vocês aqui. I have studied, I have driven, viram aí? I have studied, she has studied, usou studied. Tudo ficou com esse verbo aí no particípio. Todos eles colocou a estrutura de have, has e mais o particípio. Estão vendo aí? Se fosse outro verbo, como por exemplo o verbo dirigir, ia falar driven, aí ele fica com EN no final. A maior parte dos verbos ficam com EN no final, quando ele está no particípio passado. Como, por exemplo, a teacher falou que o verbo dirigir, que é o verbo drive. O passado de drive eu já tinha falado lá atrás para vocês que é drove, e o particípio dele é driven, termina com EN. O verbo eat, que é comer, fica ate, e o particípio dele fica eaten, com EN. O verbo forget, que é esquecer, o passado dele é forgot, o particípio é forgotten, com EN, para quem acha que é difícil demais. A maioria tem EN. O verbo escrever, que é write, o passado dele é wrote, o particípio é written, com EN também. Então, estão vendo que a maioria, o verbo speak, que o passado dele é spoke, o particípio é spoken. Então, quase todos terminam em EN. Você só vai ter que memorizar alguns e fazendo listas de verbos também. Você faz lista de palavras, faz a sua lista de falsos cognatos e faz lista de verbos no particípio. Porque aí, quando você for revisando, você vai aprimorando seus conhecimentos, ok? Deixa eu pôr maior para vocês lerem de novo aí, tá bom? Se você aprender verbo é outra coisa, porque aí você vai conseguir definir o que as frases falam. É o que alguns alunos falam mesmo, que a disciplina muda tudo. Você garante aquelas questões. E estão vendo aí a estrutura? Teacher deu exemplos aí mais ou menos simples, porque aí é bem legal. Certo? É isso. Agora, continuando. Aí a teacher vai mostrar para vocês agora alguns artigos. Já que a gente viu o verbo, resuminho aí de um curso de inglês, né, um mini curso aí rapidão. Os artigos, nós temos o artigo a, o artigo an e o artigo the, que é uma ou a. Por que isso é importante saber, teacher? É tão simples, uma coisa tão boba, vai estar no meio da frase, vai contar ponto? Vai, porque se a teacher falar que eu uso uma caneta, eu uso uma caneta qualquer uma que eu chegue eu uso. Agora, se eu falar que eu uso a caneta preferida, que é essa aqui, toda vez que eu vou gravar, eu quero essa, a caneta, the pen, que é a minha favorita. Então, eu falo, the pen is my favorite. Aquela caneta, a caneta, the, que é esse aqui, definido. Agora, se eu falar uma caneta, a pen, ou então, vamos supor, um documento, a document, um documento que eu vou abrir, a document. Agora, o documento que eu preciso é esse, the document is this one. E aí, às vezes, o concurso pode perguntar para você se aquele termo sublinhado, que é um a, um the, tá definindo algo,
ou tá significando que é um algo qualquer. Ele tá definindo algo se ele usar o the. Vou mostrar para vocês um exercício em que isso fica bem claro. Mas só para poder ilustrar, geralmente as gramáticas ensinam que antes de vogal você coloca N, antes de consoante você coloca A, e aí é isso e pronto, acabou. Não, porque tem que contar a primeira letra. Quer ver? Vou colocar um exemplo para vocês. Se você for falar que é um livro, vou colocar aqui book, e se você for falar que é uma borracha, eraser. Se você falar que é uma casa, house. Se você for falar que é um dia quente, hot day. E se você for falar que é uma garota honesta, honest girl. Pronto, agora eu quero completar esses aqui com A ou N. Primeira coisa, teacher, se falar que não pode ficar consoante com vogal, que ela briga, ou vogal com consoante, é isso mesmo? Isso. Por isso que, por exemplo, book, eu vou pôr a book, um livro, porque book começa com B, que é uma consoante, então fica A, que é vogal. Ficou vogal com consoante. Se colocar consoante com consoante, briga, vogal com vogal, briga, porque elas querem ser, a vogal quer ser mais importante que a outra vogal, elas vão brigar, vai argue. Vai ter um argument, lembra? Uma briga, uma treta. E se ficar consoante com consoante também, uma quer ser melhor que a outra, vai brigar. Então tem que ser vogal com consoante com vogal. Só que essa regra gramática ensina que quando começa com vogal, você coloca N e começa com consoante, coloca A, cai por terra e fica difícil de você entender quando começar com H. Olha essas palavras que eu coloquei aí. A book, beleza, começa com B. And eraser, beleza também, começa com a vogal eraser. E agora casa, dia quente e garota honesta, tudo começa com H. Vai tudo colocar A? Não, porque olha o que eu coloquei aqui. Quando a letra inicial e também, além da grafia, a sua pronúncia. Como que pronuncia casa? House, é o sonzinho do R, ó. House. Então coloca a house, fica vogal com som de consoante. E o dia quente? Hot day, hot. É quente, também tem som de R, fica a hot day. E honest girl, a garota honesta, agora tem som de honest. Agora eu coloco A, coloco N. An honest girl. Então o concurso pode te perguntar se pode substituir, sem problema para o significado, o A pelo N, visto que começa com H. Jamais, porque ele tem sonzinho. Então às vezes ele faz esse pega para ver se você está sabendo. Então house é A. Hot é A. Helicóptero, helicopter, tem som de R, fica a helicopter. Agora, honest girl tem som de on. Viram aí? Então isso é legal, isso que eu queria ilustrar, deixar aqui para vocês como exemplo, porque é legal você anotar, né, e ficar para você aí de curiosidade, ok? Very good. Continuando, aí deixa eu mostrar o exercício que tem. Olha só aí essa charge com a e o N. Ele fala, you know, chap, you talking animals get best of both worlds. You have the strength, agility, papapá, intelligence of a human. Inteligência de um humano. Então ele está falando que os animais podem ter inteligência de um humano qualquer. Não está falando inteligência do humano, que eles estão falando de algum humano específico. Tem alguém aqui que eles estão especificando? É esse cara aqui, ó, que eles estão falando dele? Não. Não é esse cara aqui, eles não estão falando de human, é a human, a inteligência de um humano, de um ser humano. If I wasn't your friend, papapá, intelligence of a human, inteligência de um humano? Como assim? Eles estão discutindo, né, que não é legal ter inteligência de um humano, porque isso aqui é uma crítica, né? Porque o humano suja as ruas, polui, sei lá, cometem crimes, aí ele está criticando, olha que eu vou querer inteligência de um humano? Come on. We're not that dumb, não sou tão burro assim. Está fazendo, né, uma crítica, um sarcasmo mesmo, a criticar o ser humano como pessoa, que comete também gafes. Mas o que a Titi quis mostrar aqui é a human, inteligência de um humano. É de um humano qualquer um ser humano. Agora, se ele falasse the human, ia ser um humano que ele teria citado antes. Então, aqui é a e não the, ok? É o artigo definido ou o artigo indefinido. E é isso você pode querer saber no dia da prova. O A e o E. Continuando, tem também substantivos. A prova também pode perguntar para você se pode colocar um the sem prejuízo, aqui numa palavra que é essas aqui. Não pode. Quando a palavra é própria, nome de pessoa, nome de país, você não coloca the. Como é que eu falo em português que o Brasil é grande e lindo, nosso país? O Brasil é grande, o Brasil é lindo. Em inglês eu posso falar the Brazil? Jamais, never, ever. Você não fala the Brazil is big, você fala Brazil is big. É assim. Então, não tenho the antes de nome próprio. Eu faço isso aqui, ó.
Brazil is big. Não tem esse the. Agora, se eu fosse falar o país é bonito, aí sim. The country is big. Porque country é um substantivo comum, pode ser país qualquer. Brazil é o substantivo próprio, aqui os próprios, ó. Por exemplo, olha os exemplos que a teacher deu. School, eu posso falar a escola é boa, é grande. The school is big. Agora, Oxford ou Cambridge. Oxford is a nice place. Não tem the Oxford. Então, na prova, se perguntar se pode colocar um the, sem prejuízo, no, no, no. Car, o carro, the car. Agora, Porsche, the Porsche. Porsche is a nice car. Porsche is a wonderful car. Tea é chá. Eu vou falar o chá, o Earl Grey. Earl Grey is famous. A marca Earl Grey é famosa. Man, o homem. Paul Smith. O Paul Smith é um bom ator. The Paul Smith. Paul Smith is a good actor. Então, só coloca the quando já tem na estrutura da palavra. Por exemplo, Beatles. A banda Beatles, ou Beatles, né, na pronúncia americana, é The Beatles. Então, já tem o the. Igual Rolling Stones, é The Rolling Stones. Quando tem o the, igual Estados Unidos, The United States. Aí você usa. Agora, se não tiver na estrutura, não coloca. Movie, The Movie. Agora, Avengers, Avengers is a good movie. Viram? Animal, ocean, house, statue, é estátua. Eu falo the statue is beautiful. Agora, Statue of Liberty is very high. Eu não coloco the antes. Estão vendo aí? Resuminho de todos os substantivos que podem cair na prova. Os comuns, igual homem, carro, qualquer carro, oceano, cachorro. Os próprios, Simon é o nome do homem. BMW é o nome do carro. Australia é o nome do país. Os abstratos, que geralmente são os que você sente, não toca, igual beauty, beleza. Charity, caridade. Ego, fear, medo. Love, amor. Patience, paciência. Então, essas palavras abstratas, geralmente a gente fala que não encosta, né? Eles são os abstract. Concrete, concretos, house, bird. Countable e uncountable. Esses são importantes também pensar. O que é contável e incontável em inglês? Se você falar algo que você fala muito ou muita, você usa much. Por exemplo, eu vou colocar muitos açúcares ou eu vou colocar muito açúcar no café? Ou pouco? Muito ou pouco. Então, eu falo much sugar. E se você vai falar que você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro? Much money. Porque não fala muitos dinheiros. Então, é assim, much money. O dinheiro é incontável. Agora, se eu vou falar que eu tenho muitos amigos, eu vou falar muitos, many friends. Então, geralmente, o many é para plural, contável. E o much para singular, incontável. Ok? Aí tem os contáveis e os incontáveis. Quer ver como que dá certo? Olha os contáveis aqui, ó. Bed. Eu tenho 1, 2, 3 camas na minha casa. Beds. Books. Pens. Cars. Cats. Agora, art. Tem muita arte, muitos quadros na minha casa, muita arte. Much art. Milk. Por mais que a gente fale em português, vou comprar 2 leites, tá errado. A gente teria que falar 2 litros de leite. Então, né, a pessoa falando da língua inglesa vai falar much milk. Ou 2 liters of milk. E não milks. Rice também, eu não vou comer 1 arroz, 2 arrozes. Vou comer 2 colheres de arroz. Rice é incontável, money. Os compound, hair, cabelo, cut, corte, haircut, um corte de cabelo. Sunlight, a luz do sol. Football, ou baseball, ou basketball, né? O basquete, o vôlei, voleibol. Os coletivos, o singular e o plural, e os possessivos. Então, isso aqui pode aparecer na prova, a gente colocou para ilustrar. Já que é temas quentes, pode cair isso? Pode. Dá uma olhada em contáveis e incontáveis que pode ter na sua prova. Outra coisa que pode ter na sua prova de concurso, uma frase na voz passiva, perguntando para você no exercício se aquele termo ali remete a algo que já aconteceu ou remete a algo que está sendo recontado. Quer ver o exemplo? Olha aqui o que a teacher pôs, ó. She won the model competition. Ela ganhou a competição de modelo. Essa menina falou que a outra ganhou. Aí a amiga foi repetir com outras palavras. Ela recontou uma coisa que foi falada. Então a primeira falou, ela ganhou a competição, ela vai falar, então a competição foi ganha por ela. Viu aí? Foi o exemplo que eu dei no começo, o gato bebe leite. Então o leite foi bebido pelo gato. Ó, she won the competition. The competition was won by her. Ela ganhou a competição foi ganha. Igual falar, eu li o livro. I read the book. Então, o livro foi lido por mim. Então, the book was read by me.
aqui, ó, eu falei, eu leio, I read. Eu li, I read, porque o passado de read escreve igual, mas fala read. Aí, the book was read, o livro foi lido. E aí, como é que você vai saber que é was ou were? Se for singular, é was, o livro. Agora, os livros foram lidos, seria the books were read. Ok? É isso. A voz passiva vai usar 2 verbos, enquanto na ativa vai ter 1, na passiva vão ter 2. E aí, o Banco do Brasil, o concurso pode te perguntar se aquela estrutura está remetendo a algo que foi feito por alguém. Sim, porque a voz passiva é exatamente isso, contando algo que foi feito por alguém. Ok? Vai ter exercício, a teacher vai mostrar para vocês. As conditionals. Se você falar o seguinte, teacher, se eu estudo, eu passo. Então, se eu tenho um plano de estudo, eu passo. Se eu pego a gramática de inglês, o seu material, os PDFs, leio tudo, eu tenho chance de passar. Agora, vamos fazer um plano. Se eu tenho os PDFs, as videoaulas, eu passarei. E aí eu comprarei coisas para mim, eu comemorarei com os meus amigos. Você pode falar que você faz algo e automaticamente acontece uma coisa, ou que você tem um plano. Essas são as primeiras condicionais, a first e a zero. Zero é o óbvio. Por exemplo, ó, tá chovendo muito. Você não tem guarda-chuva. Você vai sair sem guarda-chuva. O que vai acontecer? Vai molhar. Então, ó, se chove, eu molho. Não tem outro jeito. Então, if it rains, I get wet. Viu? Então, é o zero conditional. A zero conditional é uma coisa mais óbvia. Se eu estudo muito, eu passo. É isso. Ou se eu estudo muito, tenho chance de passar. Agora, se eu falar assim, se eu estudo muito, eu passarei. Eu acho que vai acontecer essa possibilidade, essa probabilidade. É a first conditional. Olha o menino comemorando que ele ganhou na loteria. Se fala assim, ó, se eu ganho na loteria, eu fico rico. Tá acumulado 20 milhões. Se ganha na loteria, fica rico. Aqui o exemplo, ó. If I win the lottery, I get rich. Se eu ganhar na loteria 20 milhões, eu fico rico. Viu aí? Então, é exatamente isso. Agora, a first conditional. Deixa eu colocar aqui que essa daqui é a first, que é quando coloca uma ação no presente, depois fica uma no futuro, que é o plano. Olha lá. If I win the lottery, I will buy a lot of things. Se eu ganhar na loteria, eu comprarei muitas coisas. Agora ele fez um plano. Se eu ganho, fico rico. E se eu ganhar, eu comprarei. Se eu ganhar, eu comemorarei. Essa é a first conditional. Pode perguntar no concurso para você se a primeira frase tem relação com a segunda por causa do tempo utilizado no futuro. Sim, ela tem relação, porque ele fez um plano. Qual que é a second conditional? Agora, a second e a third não tem jeito de acontecer. É aquele papo de, se eu falar assim, ó, se eu estudo muito, eu passo. Se eu estudo muito, eu vou passar. Agora, se eu estudasse, eu passaria. Significa que eu não estudei. E a outra é, se eu tivesse estudado, eu teria passado. São só essas 4 condicionais. Se eu estudo, eu passo, presente, presente. If I study, I pass. Se eu estudar, eu vou comemorar. If I study, I will celebrate. Se eu estudasse, eu passaria. If I studied, passado, I would pass, eu passaria. E se eu tivesse estudado, eu teria passado. If I had studied, I would have passed. É isso. Então, viu que é uma das únicas matérias que você pode traduzir que dá certo. Olha aqui, o se eu tivesse ganhado, se eu ganhasse, ó, if I won, I would buy, eu compraria. Lembrando que quando você coloca would, ele significa colocar a palavra em iria no final. Would dance, dançaria. Would go, iria. Would travel, viajaria. Would work, trabalharia. Viu? É isso. Já a third conditional, aqui, ó, se eu tivesse ganhado, eu teria viajado. If I had won the lottery, I would have traveled around the world. Viu? Então, não tem jeito de acontecer. Se eu tivesse feito isso, teria acontecido aquela outra coisa. Ok? É exatamente isso. E ia ganhar muito dinheiro. Money, money, money. Lembrando que o dinheiro é incontável. Eu falo many money ou much money? Much money. Teacher, eu posso usar a lot of money? Pode. Agora, uma palavrinha que eu falo que ela é coringa é o a lot of. A lot of pode significar muito e muitos. É uma palavra que utiliza nas 2 funções. Qual a diferença do many para o a lot of? O many utiliza para coisas que você conta mesmo, significa muitos. O a lot of seria muito. Então, é quando posso falar muito dinheiro, a lot of money. Muitos amigos, a lot of friends. Eu posso substituir também? Pode, ele utiliza para os 2. É o que eu falei, ele é coringa. Agora, se você quer usar só o muitos, no plural é many. Você quer usar muito no singular é much. Agora, um sinônimo deles é o a lot of.
É o que pode usar tanto para um quanto para o outro. Não tem diferença. O a lot of é uma outra forma de falar muitos. Igual em português a gente tem muitos, vários, inúmeros, não tem? Então, o muitos, vários e inúmeros, eu tenho muitos amigos, inúmeros amigos, vários amigos. I have many friends, a lot of friends, several friends. Tem até essa outra palavrinha, ó. Several, que também o concurso já perguntou, caiu já em prova do Banco do Brasil. Se a palavra several poderia ser trocada, substituída por many. Sim, several é vários e many é muitos. Então é bom que vocês já aprendem essa e essa. E viram a diferença do many para o a lot of. Sinônimos, ok? Tudo ok com as conditionals? Very good. Agora eu vou falar de um assunto também que tem gente que tem medo, que são os phrasal verbs. Lembra que eu falei no comecinho da aula que tem o give, que é dar, doar, e give up é desistir? Lembra que a teacher também falou, não deu o exemplo do work? Work é trabalhar. E o workout é trabalhar fora? O workout é malhar, exercitar. Se você vai fazer exercício, você fala I will work out. É workout, malhar. Quer ver outro? Se você vai falar que vai cuidar do bebê da sua amiga enquanto ela vai, sei lá, no banco. Então, você vai take care. O verbo take care é o phrasal verb. E look after é cuidar também. Acreditam? Olha pra você ver, você pega o verbo olhar, que é look, pega o verbo trabalhar, que é work, o verbo give, que é dar, e o verbo run, que é correr. Eu vou fazer phrasal verbs com todos esses quatro, vai virar outra coisa, que é o phrasal verb, é o verbo preposicionado. Junta ele com a preposição e vira outra palavra. Como que vai aprender isso? Estudando, fazendo listas para poder memorizar. Não tem jeito, e eu não mando decorar. Nas minhas aulas, por exemplo, os alunos, eu uso o verbo look e coloco after. Look after é cuidar. Work out, malhar. Give up, desistir. Run out, faltar. Não tem nada a ver um verbo com o outro. Look é olhar, look after é cuidar. Work é trabalhar, work out é malhar. Give é dar, give up é desistir. Run é correr, run out é faltar. Como que eu faço? Eu uso look after na nosso PDF 1, uso look after no PDF 4, uso look after no PDF 6. 3 vezes que você vê o look after e bater o olho nele, você vai lembrar que é cuidar. Então, essa que é a metodologia sequencial. Anota, quanto mais você vê, mais você aprende. Isso é do cérebro humano, aquisição humana. Aristóteles já falava, né, no livro dele da mimese, da imitação. Tudo que você imita e repete, você aprende. Então, é você imitar uma coisa que tem. A pessoa olha o outro e imita, olha e imita, olha e imita. De tanto ele olhar e imitar, ele aprende. Certo? Então é isso. Você olha a palavra look after ou look after, tem as duas pronúncias. Run out, uma hora você vai memorizar. É assim que estuda a língua. É você estudando, fazendo listas, aprendendo, memorizando, planejando para de vez em quando olhar a sua lista novamente, que aí você vai recordando, ok? Prepositions, cai muito, teacher? Cai muito. E eles perguntam se pode substituir uma preposição por outra. Umas que o banco pergunta e outros concursos também, é se pode substituir a preposição near pelo next to, que é próximo a, e também close to. Pode, tá certo. Near é perto, close to é perto, próximo e next to também. Por quê, teacher? Vou falar para você o raciocínio lógico. Quando eu tô com o livro aberto, eu vou falar close the book. Quando eu fecho o livro, as páginas não ficam perto? Olha aqui, close, ficou perto. Se você fecha a porta tá aberta, ela vai aproximar a porta do portal. Então, tudo que você fecha, você aproxima duas coisas. Eu tô com a mão aberta, eu vou fechar, aproximo uma da outra. Eu tô com meus braços abertos, eu vou fechar, eu vou aproximar um do outro. Então, quando você close, você aproxima duas coisas. Por isso que close é próximo, perto. E o next não é next week, semana que vem? Próxima semana. É próximo também. São sinônimos. O behind, que não pode confundir, se pode substituir pelo ago. Esse não pode. O concurso às vezes pergunta, a palavra behind, no contexto tal, na linha tal, poderia ser substituída por ago, visto que ambas significam atrás. E aí colocar, podia substituir por ago, position behind, papapá. Não pode ser a opção ago, porque ago é atrás de 3 anos atrás, para tempo. 3 years ago, 10 dias atrás, 10 days ago. 1 ano atrás, 1 year ago. Agora, se eu falar que o quadrinho de preposição está atrás de mim, tá aqui, ó, behind. Behind é atrás da teacher, onde o quadro tá behind. Ok? É a posição e não atrás de tempo de 3 dias atrás. Igual, há 1 hora atrás eu falei de presente. 1 hour ago e não 1 hour behind. Behind é o que está atrás de mim aqui, que é o que eu falei para vocês. Ó, o quadro. Ó. O quadro está behind. Ok? Very good. In front of é em frente.
O concurso pode te perguntar se in front of é a mesma coisa que opposite. Não. In front of, se tem uma árvore em frente à sua casa plantada, está in front of. Se tem uma árvore do outro lado da rua, ela não está in front of. Por mais que a gente fala tem uma árvore em frente à minha casa, pro falante da língua inglesa é opposite. Atravessou a rua, está do outro lado, é opposite. Está do seu lado ainda em frente, in front of. Memoriza isso se o concurso perguntar. Outra coisa é o between. Perguntar se between pode ser substituído por among. Ou colocar opções assim, uma palavra semelhante ao between é beside, behind, in, on ou among. O among é entre muitos. Se eu falar que tem a caneta, tá entre as minhas duas mãos, ela tá between, certo? Vou falar o microfone aqui, ó. O microfone da teacher tá entre minhas duas mãos. The microphone is between my hands. Agora eu vou falar que eu tô entre todas as coisas aqui do estúdio. Eu tô entre a câmera, o tablet, o computador, o teclado, o retorno, a mesinha, o copo de água. Eu tô entre todas as coisas. I am among. Eu tô entre todas as coisas. Ele é o entre muitos, o between entre dois. São sinônimos, mas um usa para dois, outro usa para muitos. Beside é ao lado. Under é embaixo ou debaixo. E o above, acima. Ok? Só para memorizar mesmo, eu coloquei essas corujinhas aí que foi de um post que eu fiz que eu gostei. Achei elas bonitinhas e pode cair na sua prova, já que é temas quentes. Olha esse exercício aqui que poderia ser típico do Banco do Brasil. Deixa eu pôr maior para a gente ler juntos. Vamos ver aí. Olha aí, ó. Questão 3. Agents rescued 137 children and took 974 alleged predators. Street. É um phrasal verb, mas precisava saber qual preposição que utiliza para poder completar. Então, vejam aí. Usou o verbo take no passado, que ficou took. Esse verbo aí, no passado dele, ele é um verbo irregular, né? O passado de take é took. Então, primeiro, vamos começar colocando o verbo aqui. Take, o passado dele é took. Agora, isso seria pegar. Só que olha a frase, o que ele quer na frase? Na frase ele falou rescued, que é o verbo resgatar. Então ele falou rescued, que resgatou tantas crianças. 337 crianças. Aqui, ó, o resgatou. Resgatou 337 crianças. E fez alguma coisa com os tan. Take o quê? Take on? Take away? Take off, take by ou take apart? Você precisaria saber esses verbos para você completar. E a teacher vai te falar. O take sozinho é o pegar sim, adquirir, igual take the pen, take alguma coisa. Agora, quando você coloca take on, que seria a letra A, é o verbo assumir. Take on é o verbo assumir. Tem até a música, né? De vez em quando eu dou essa aula que eu falo do take on, eu falo da música do Ahá, aquela música take on me, take me on, que é assuma-me. Take me on, é assumir. Take away, a teacher até colocou aqui para vocês, ó. O take on é assumir, tomar o controle. Take away é tirar, retirar. Até faria sentido, porque resgatou as crianças e tirou da rua. Só que ele é o resgatar com o sentido de tirar alguém para levar embora. Tirar algo de um lugar e levar embora. E ele está falando que tirou da rua. Ele deu um lugar específico. Então, nesse caso, a C é melhor, porque é take off. Take off é quando você tira algo de algum lugar, tirou da rua, e não tira para levar embora. O take off ficou took off, é o que melhor completa aqui a frase. É esse phrasal verb. Tá vendo como que a banca usou o phrasal verb? Precisava de saber o phrasal verb e a preposição melhor. O take away parece estar indo embora. Go away é embora, abandonar, take away. Agora, off é o tirar fora. Tanto que in é dentro, off é fora. Tirar fora, tirou da rua. Street, tirou as crianças da rua. Tirou ela da rua para poder ajudar. O take apart não ia dar certo, porque seria tirar a força, não é esse o contexto. E o take apart, aliás, o take by, tirar a força, e o take apart é desmontar. Quando você desmonta uma coisa, não tem nada a ver. Então, aqui a alternativa certa do nosso gabarito ficou sendo a letra C. Tá vendo? Mais coisas que eu queria falar também. Pronomes, que são os pronouns. Já que é temas quentes, vamos falar de tudo que é quente. Deixa eu pôr maior, que essa tela está um pouco pequena, para vocês verem melhor as frases. Vejam aí a frase. Lavínia is beautiful. Então, eu posso substituir Lavínia por she. Fica she is beautiful. Ela é bonita. Se fosse o nome de um homem, por exemplo, Paul is elegant. O
Paulo, né, é elegante, ou é handsome, bonitão. Eu ia falar he is. Se fossem duas pessoas, a Lavínia e o Paulo, Lavínia and Paul, ia falar they are elegant. E eu substituir o ele e ela por they, que seriam eles. Aí, quando você coloca na frase, se eu falar, por exemplo, que eu trabalho, I work. Agora, se eu falar eu trabalho com ela, eu não posso falar with she, colocar o she no começo. Eu falo with her. Teacher vai mostrar para vocês a tabelinha aqui, como que fica. Deixa eu colocar o zoom, que aí é melhor para vocês verem. Vejam aí, ó. Os personal pronouns, que são os primeiros dessa tabelinha, são os pronomes que você geralmente chama sujeito, porque ele está no começo da frase. Por exemplo, eu estudo, I study. Você estuda, you study. Ele estuda, he studies. Ela, she, ela trabalha, she works. It, o gato, toma leite, it drinks milk. We, you e they geralmente vem no começo. Quando a palavra vem no final, no meio da frase, eu, você, ele, ela, é aqueles da segunda coluna, ó, o object pronouns. Por exemplo, ela vai comigo, she goes with me. Eu vou com você, with you. Eu vou com ele, with him. Com ela, with her. Com isso, com gato, com carro, sei lá, with it. Conosco, with us. Com você, with you. Com eles ou com elas, with them. Quando o pronome é o possessivo, ele começa a frase ou ele fala meu, minha, meus, minhas, é o my, your, esse terceiro aí da tabelinha. His, her, its, our, your e their. Quando é no final da frase, eu não posso usar it's my, é meu, eu tenho que falar it's mine. É o que está de branquinho na tabela aí, ó. Se falar, por exemplo, seu livro é bonito, your book. De quem que é esse livro? É seu, it's yours. Quando fala e coloca o ponto final, são esses da tabelinha branquinha. É dele, it's his, ponto final. É dela, it's hers, ponto final. É disso, it's. É nosso, ours. É seus, de vocês, yours. É deles ou delas, ponto final, theirs. E se você fala algo, igual tem a palavra selfie, de tirar uma selfie, né? Por isso que termina com selfie aí, ó, esses aqui. Se você fala, por exemplo, que são esses aqui os últimos, myself, eu mesma, se falar assim, ó, que eu estudo, eu mesma, por mim mesma, própria, eu estudo sozinha, ninguém me ajuda, I study myself. Ah, ele cozinhou, ele fez uma comida ele mesmo, sozinho, ele tentou se arriscar e fez. He cooked himself. Então, esses aqui, quando eles aparecerem na prova, é por quê, teacher? É porque eles são os que são, igual a teacher falou, self, que você faz algo você próprio, se cortou, se machucou, cozinhou você mesmo sozinho. Pode aparecer na prova perguntando se remete à pessoa que fez algo próprio. Exatamente, quando a pessoa faz algo por si mesma, se tiver essa alternativa, alguma com self, marcar e perguntar para você se é algo que a pessoa fez ela própria, é isso mesmo, porque é reflexivo. Ela faz algo ela mesma, você mesmo, ela mesma, nós mesmos, ok? Agora eu vou mostrar para vocês uma expressão idiomática dentro de um texto, porque também é legal nos temas quentes, pode aparecer expressão idiomática dentro de um texto do Banco do Brasil. Por exemplo, a teacher falou do chover, a chuva torrencial, que é chover cães e gatos, né? Chover cachorro e gato, que é um toró, raining cats and dogs. Como é que fala colocar-se no lugar do outro? É put in the other's place? É calçar o sapato do outro. Olha aqui a expressão que a teacher trouxe para mostrar para vocês, ó. Essa daqui. Deixa eu colocar maior, né, para vocês verem. Olha só aqui, vou até dar o zoom aqui na parte. Olha o que está escrito aí, nesse parágrafo. It's assessing these programs, parará, 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 walking in another shoes. O que é isso? Andar com o sapato do outro. É porque o texto é sobre bullying. Veja aí para você ver que já tem até aqui a figurinha, ó. Bullying, um artigo da Newsweek. Estava falando de uma pessoa que faz bullying com a outra, né? Uma criança ou adulto dentro do trabalho. E aí falou que o ideal é você walk in another shoes. O ideal é você colocar-se no lugar do outro. Então, se falar que I walk in another shoes, eu me coloco no lugar do outro. Estou calçando o sapato do outro para me colocar na situação dele. Viram aí? É isso. Pode aparecer na prova? Pode aparecer em prova, essa daí que a Titi está mostrando. Então, pode ser que apareça para você poder saber se walk in another shoes. E aí outras, por exemplo, race makes waste, a pressa é inimiga da perfeição. Every other day, porque every day é todo dia. E every other day, dia sim, dia não.
Vou até escrever essa para vocês, que já apareceu, ó. Every other day. Então, como é que fala dia sim, dia não? Eu estudo dia sim, dia não, que não é o ideal, você vai estudar todo dia. Eu assisto TV dia sim, dia não, para poder estudar. I watch TV every other day, dia sim, dia não. Agora, every day, todo dia. Viu aí? Pode perguntar se pode substituir a expressão every day por every other day. Nunca. Every day é todo dia, every other day é cada, dia sim, dia não. Outro texto que a teacher trouxe também, esse daí, que poderia aparecer na prova, tem o texto... Falou de investment, ele vai investir no banco. Investment, e aí falou de saving, lembrar então aí para o concurso do Banco do Brasil, save é o verbo salvar ou economizar dinheiro. E como é que fala conta poupança? Para você saber nos seus conhecimentos de banco. Fala saving account. E como é que fala conta corrente? É a sua account. Account, bank account é a sua conta corrente, a sua conta bancária. E saving account é a conta poupança, é a que você save, economiza dinheiro. Então falou algo de saving, de economia de dinheiro. Falou retirement, que é a palavra aposentadoria. Tem um senhor sentado. Aí olha as opções que ele deu aqui para você afirmar se fosse uma questão do Banco do Brasil, que a teacher criou. Os gastos de hoje definem se você pode ou não gastar amanhã. Hoje é mais divertido do que gastar amanhã. Gastos, de forma geral, são divertidos, hoje ou amanhã. Gastar hoje é mais divertido do que gastar amanhã. Os gastos serão contabilizados hoje e não esperam amanhã. Ele está conectando hoje com amanhã. A gente vai olhar no texto onde está a informação de hoje e amanhã e ver qual que combina mais para a gente marcar, que é o que você vai ter que fazer para interpretar a sua prova do Banco do Brasil. Vamos ver, então, inteiro, junto com a teacher? Vamos lá. Vamos lá, então, ver o que ia ser. Se falasse que ele tem várias contas no banco, several bank accounts, para ver se vocês lembram essa palavra several. Lembra que eu falei several? Several é vários, inúmeros. Vários, várias ou muitos, several. Mas aqui não falou que ele tem muitas, não. Ele está analisando a conta dele só. Vamos ver o que ele está analisando aqui, ó. Olha aqui a palavra hoje, today. Spending today, gastar hoje, is more fun than waiting to spend tomorrow. Gastar hoje é mais divertido do que wait, esperar para gastar amanhã. Bom, a frase está bem clara. Spend today, gastar hoje, falou more fun, melhor, mais divertido do que wait, o verbo wait a minute, esperar para gastar amanhã. Qual que está melhor aqui então? Os gastos de hoje definem. Não falou que o gasto define, ele falou more fun, mais divertido. Então, letra A, retira. Hoje é bem mais divertido do que esperar amanhã. Provavelmente, porque falou more fun than tomorrow. Vamos deixar a letra B aqui de lado e vamos ver as outras. C. Gastos, de forma geral, são divertidos, hoje ou amanhã. Ele não falou isso no texto. Pode até ser que você ache isso verdade, mas ele falou more fun. Ele falou que é mais divertido. Então, essa daqui não está de acordo com o texto. Apesar de que é bom gastar todo dia, né? Hoje, amanhã, mas ele não falou isso no texto. Ele falou today is more fun, que hoje é mais divertido que amanhã. Gastar hoje é mais divertido do que esperar para gastar amanhã. Opa, parece que essa está mais completa. Olha, vamos ler a letra B de novo. Hoje é mais divertido do que gastar, do que esperar o dia de amanhã. Agora a letra D, gastar hoje é mais divertido do que esperar. O gastar hoje, spending today, essa está traduzindo igualzinho, está no texto. O Banco do Brasil, a CES Gran Rio faz isso. Coloca duas alternativas parecidas para você definir qual das duas que é. A letra B falou que hoje é mais divertido. A letra D falou gastar hoje é mais divertido. E a frase é spending today is more fun. Gastar hoje é mais divertido. Então a gente já definiu que é a letra D. Vamos ver a E para eliminar? Os gastos em geral são contabilizados, não falou de contabilizar nada. O gabarito seria a letra E. Viu como é que a interpretação não é fácil, mas é possível se você prestar atenção no more fun, que foi um comparativo. Teria que saber o adjetivo fun, que é divertido, e o verbo spend, que é gastar. Gastar hoje é mais divertido do que amanhã. E aí definiu que é a letra D. Outro exercício que a teacher trouxe aqui para vocês verem é uma chargezinha que pode ter uma também, né, na prova. A gente nunca se sabe como que essa prova vem. Se ela vier com uma charge, se ela vier com uma figura, tá aí, né? Tá lá na figura lá o menino com o pai e o filho mostrando uma fábrica. E aí ele falou, acho que eu até posso ficar aqui, dá para vocês verem, né? Não precisa dar tipo maior. Someday, son, all this will be your problem. Lembra do filme quem viu, né, a refilmagem ou o filme antigo do Rei Leão? Que quando ele mostra pro Simba, ele fala assim, um dia, meu filho, tudo isso será seu. Fala que a floresta, o reinado inteiro será dele. Aqui fez uma paráfrase, ó, um dia, meu filho,
todo isso será o seu problema. Toda essa poluição que está vendo aqui na imagem aqui da minha fábrica, onde eu trabalho, vai ser tudo problema seu. Aí perguntou, from the analysis it's correct to say that. Pela análise é correto dizer que the characters' faces have suffered genetic mutation. Olha o que mostrou. Tá aqui numa fábrica, tá gastando, tendo lucro, poluindo. Mutação genética? Tem nada a ver. Eles estão com a máscara por causa da poluição. Então não é a A. Letra B. It will be the son's responsibility to correct the father's mistakes. Opa! Será a responsabilidade do filho corrigir o erro do pai? Essa tá boa, mas a gente vai olhar as outras. Letra C. The father has been working on a better future. O pai tem trabalhado para um futuro melhor? Ele falou que tudo vai ser problema do filho, ele não está trabalhando nada, ele está poluindo pra caramba. Letra D. The son is helping the father. O filho está ajudando? Ele está só olhando por enquanto, ele é criança. Então a gente viu que realmente o gabarito é a letra B. It will be the son's responsibility. Será a responsabilidade do filho corrigir o erro do pai. Ficou a letra B. É a melhor. E viram que está em inglês e teve como a gente analisar? Porque a gente olhou a palavra responsibility, que é uma palavra cognata. A gente viu pela imagem, deu para entender que será responsabilidade. Mistake é a palavra erro, que é sinônimo de error. Então, tudo isso dá para você ir definindo e descobrindo. Essa questão aqui que foi do Escritório Banco do Brasil, ó, de 2014. Tem aí o texto. The impact of recession, blá, 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 blá. Aí olha o que tem aqui, ó. Millennials are skittish when it comes to credit card. Skittish relacionado ao cartão de crédito. Apareceu essa palavra. A questão que o Banco do Brasil cobrou foi essa daqui, ó. Olha só. The word skittish, a palavra skittish, nessa frase que a teacher leu agora, can be replaced, pode ser substituída, sem mudar, de novo aquele enunciado que Sesgra Hill gosta. Então vejam aí, que a palavra skittish poderia ser substituída sem prejuízo, ou replace, substituída sem prejuízo por depressed, determined, secure, uncertain ou enthusiastic. E agora? Qual dessas que é? Então pensa comigo, você sabe o que é skittish? Você precisaria de saber o que é essa palavra skittish. Teacher, nunca vi na minha vida. Então você vai aprender agora. E eu analisei uma por uma. Você acha que parece? Olha lá na frase assim, ó. Millennials are skittish. Os millennials são depressivos? Não tem nada a ver. A letra A a gente já tira. Determinados? Talvez. Seguros? Secure? Talvez. Uncertain? Incertos? Talvez. Enthusiastic? Talvez. A palavra skittish é quando você não tem certeza de algo. Então, a gente colocou aqui os comentários para você fixar. Se você não conhece essa palavra, vai aprender agora e vai anotar. Aqui, ó. Skittish é quando tem algo nervoso, não previsível, unpredictable. Então, tem mais a ver com incerto, entusiástico, depressivo, seguro ou determinado? É claro que tem a ver com a letra D, que é uncertain, aqui, ó. Porque, ó, skittish, que não tem previsão, depressivo, determinado se não tem previsão, seguro se não tem previsão, entusiasmado, não, uncertain, não tem previsão, está incerto, uncertain, letra B, letra D, viram aí? Outra que a teacher trouxe também de Sesgran Rio, o mesmo texto, olha a pergunta que eles fizeram, ó. Na frase, still, there are plenty of ways, millennials, parará, 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 a palavra plenty pode ser substituída por qual? Essa daqui é excelente ter aparecido, porque a gente falou hoje de several, que é vários. Como é que fala vários, inúmeros em inglês? Eu posso falar plenty, ou essa pronúncia plenty, na pronúncia britânica. Pode falar several, posso falar many, que é muitos, e posso falar a lot of. Muito bem, teacher. Isso tudo seria vários, várias? Exatamente. Então, aqui falou plenty of be, plenty of ways, várias maneiras. Pode ser substituído por a few, pouco, little, pouquinho, lots of, muitos, some, alguns, ou few, pouco. É claro que é a letra C, lots of. Guarda essa palavra, vários e números. Pode ser plenty ou plenty, na pronúncia britânica. Several, vários, muitos. Many, muitos. Ou a lot of, muitos. Deal, caiu no concurso, pode cair de novo para você responder. Aí a teacher até pôs aqui a tradução, aqui, ó. Porque aí todo mundo pode anotar, né? Aí, ó, gabarito C. Plenty é muito, few é pouco, pouco, muito seria a letra C. Muitos, ok?
Agora a gente vai mostrar para vocês aqui que tem um desconto especial da semana aí do Banco do Brasil, para quem quiser ver que ainda tem desconto, já que a gente está finalizando. Então, mostrei todo o método, se quiser conhecer o material, né? Tem o nosso QR Code aí, que você pode acessar e ver o material do Banco do Brasil, assim como todos os materiais de concurso público que tem da Teacher André e dos outros professores, né? Tá aí disponível para vocês. Vou colocar aqui maior só para mostrar para vocês. Tá tendo a semana especial, os não assinantes estão pagando esse preço normal de R$ 89, mas tá com preço especial aí para vocês, né? De 1 ano, de 2 anos, tem assinatura premium, assinatura platinum, tem assinantes, vários preços, esse bônus aqui para assinatura básica, se você adquirir até o dia 17, né? Então a gente ainda tem aí mais 2 dias, ó. Se você pode participar das salas VIP do Banco do Brasil. Participando das salas VIP, o que é a sala VIP? A sala VIP tem um número limitado de pessoas, você faz pergunta como se fosse uma aula particular. Então você vai estar ali, você com mais umas 6, 7 pessoas, perguntando direto para o professor. Não tem 40 pessoas assistindo, 90, 100, 200. Só aquele tanto de pessoas respondendo especificamente a dúvida de cada um, como um atendimento preferencial. Você pode participar se você adquirir a assinatura básica. Você tem 10% à vista no boleto se você pagar essa semana. Tem esses descontos aqui na Premium, que tá 12 de 199, agora ela tá 12 de 129, caiu o preço. 12 de 199 se for 2 anos Premium. Tem a assinatura Platino, que ela custava 499, tá por 399. Isso tudo até o dia 17, tá? Por isso que a Teacher trouxe para mostrar. Você tem aí mais alguns dias. Tem essa outra aqui também, que é a de 2 anos, você pode pagar o valor que a Teacher mostrou até o dia 17. E se vocês quiserem fazer uma renovação antecipada, se você quiser fazer um upgrade, você tem aí todas essas opções. As dúvidas que mais aparecem são, sou assinante, como que eu adquiro o desconto? A Teacher pôs aqui, ó, envie o e-mail para o contato @estrategiaconcursos.com.br, que aí você solicita e você vai receber um cupom promocional. Recebendo esse cupom, você compra na hora com desconto. Outra dúvida também é gente que já era assinante, fala assim, Teacher, eu já era assinante, o que eu faço agora? Aqui, ó, faça a renovação antecipada, porque aí você passa a ter acesso ao Estratégia Cast, que a gente grava áudios para você ouvir de dicas e bizus e macetes também. E tem também acesso ao sistema de questões. Então, todas as questões são elaboradas para os nossos simulados e maratonas, está no nosso sistema de questões. Você pode acessar todas as perguntas do sistema de questão se você fizer, ok? Gente, a mensagem final que eu tenho, eu costumo mostrar muito essa figurinha aqui para todo mundo. Que olha aqui, você decidiu estudar, vou pôr maior aqui, ó, decide, você decidiu. Good material, você tem um bom material. Practice, praticar. Keep studying, continuar estudando. Reinforce, reforçar. Do more, faz mais exercício. Keep, success, você adquire sucesso. Para aprender uma língua é só fazer isso aqui, ó, if you try, se você tentar. Você vai subir cada dia mais. E se você nunca começar, você vai ficar sempre em linha reta. Nunca vai aprender. E aí a Teacher colocou aqui para você, sabe o quê? Olha só. Quem é você? This is you, é você, uma planta que está querendo crescer. Precisa do sol, precisa da água, que é o quê? A persistência, o foco e o material. E olha o que a Teacher escreveu a mensagem. Your future is bright and full of potential. O seu futuro é brilhante e cheio de potencial. É só você querer. Dedique-se, acredite, estude todos os temas quentes da semana toda, se apegue ao bizu, ao macete que a Teacher deu, reassiste esse vídeo, anota, printa, faz listas de exercícios, faça tudo que você achar que é necessário para que você consiga a sua aprovação. E como eu mostrei no início para vocês, a Teacher colocou as redes sociais, eu vou colocar aqui só para quem não tem ainda. Então a gente tem aí, né, o meu Instagram da Teacher, o Telegram, o meu canal do YouTube, tudo é Teacher Andrea Bello. Tem o canal TikTok. Eu tô na vertente estratégia concursos, estratégia militares e estratégia vestibulares também. Para quem quiser olhar por curiosidade algum texto de vestibular lá da FUVEST, Unesp, Unicamp, ITA, IME, ler um texto mais aguçado e preparar para o seu concurso. Faça como você achar melhor. Tem materiais gratuitos no YouTube de todas as vertentes, vestibulares, militares e concursos. Tá bom? E eu deixo aqui, gente, o meu thank you. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Espero que esses temas quentes tenham ficado quentes mesmo e aquecido o coração de vocês para poder ficar mais motivados a passar no concurso do Banco do Brasil. Contem comigo. Tô aqui pro que der vier. Bye, bye e vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.